Hoje eu quero falar sobre o que significa realmente crer em Deus. Crer em Deus é crer na sua palavra. Quando você se dedica a estudá-la, não está apenas lendo um texto antigo, está conhecendo o caráter de Deus, entendendo sua natureza e descobrindo o que há no coração dele para com o seu povo. Muita gente diz, leia a Bíblia. E sim, ler a Bíblia é maravilhoso. Aproveite cada oportunidade para fazer isso. Mas não podemos parar na leitura superficial. Ler é importante, porém estudar é ir além. É sair da superfície e mergulhar mais fundo. Há pessoas que pensam que ir à igreja no domingo e ouvir a mensagem já é suficiente. Isso é bom, claro que é. Mas não substitui o tempo pessoal investido no estudo da palavra. Em Marcos 4:24, na versão amplificada, Jesus diz que a medida de atenção, reflexão e estudo que damos à verdade que ouvimos será a mesma medida do entendimento e da virtude que receberemos de volta. E ainda mais será acrescentado. Isso é poderoso. Precisamos ter cuidado com o que ouvimos e garantir que estamos recebendo ensino verdadeiro, vindo de alguém comprometido com a palavra. E depois de ouvir, devemos meditar, refletir, estudar. A profundidade do nosso envolvimento determina a profundidade da revelação que receberemos. Não se trata apenas de acumular informações, precisamos de revelação. A verdade precisa descer da mente ao coração, tornar-se parte de quem somos. Não basta ouvir, é necessário praticar. Em João 13, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus declara que seremos felizes se colocarmos em prática aquilo que sabemos. Conhecimento por si só não produz a alegria que Deus deseja para nós. A transformação acontece quando obedecemos. O Espírito Santo trabalha por meio da palavra e nos dá graça para vivê-la. Mas muitas vezes isso exige tempo e perseverança. Pense, por exemplo, no perdão. Você ouve que deve perdoar quem o feriu e reage dizendo: eu não consigo, não é justo, eles não merecem. De fato, pode parecer impossível, mas é aí que entra o estudo constante, a meditação contínua. Investir tempo na palavra nunca é perda, é investimento. Todos temos as mesmas 24 horas por dia. A diferença está nas escolhas que fazemos com esse tempo. Quem realmente deseja crescer, sempre encontrará um momento para se dedicar. Quando você passa tempo na palavra, está passando tempo com Deus. Não é uma obrigação, não é uma dívida espiritual, é um privilégio. Você faz isso por você, para aprender a viver corretamente, para discernir o que é certo e o que é errado. Existe um inimigo espiritual que trabalha por meio de mentiras e enganos. A única maneira de identificar essas mentiras é conhecendo profundamente a verdade. Só quem conhece a verdade reconhece o engano. Ao longo dos anos, a palavra tem o poder de nos transformar de dentro para fora, moldando-nos à imagem de Cristo. Ao estudá-la, vemos o exemplo de Jesus, como ele agia, o que ele faria ou não faria. E nesse processo, somos transformados. Se você deseja perdoar, mas está lutando com isso, não desista dizendo que é difícil demais. Continue estudando, continue meditando, continue renovando sua mente até que a verdade se torne mais forte que a dor. Perdoar não é apenas beneficiar o outro, é libertar a si mesmo. Talvez a pessoa não mereça seu perdão, mas você merece viver em paz e alegria. Crer é uma decisão. Jesus disse que se cremos em Deus, devemos também crer nele. Podemos escolher entre fé e dúvida. Decidir crer significa aceitar o que a palavra diz, não porque faz sentido lógico ou porque sentimos que é correto, mas porque confiamos em Deus. Muitas vezes, os princípios do reino parecem contrários à lógica humana. Por exemplo, para receber mais, é preciso primeiro dar. No pensamento natural, isso não faz sentido. Mas no reino de Deus, dar precede receber. E aquilo que volta é maior do que aquilo que foi entregue. Crer é confiar além da compreensão. É viver pela revelação, não apenas pela razão. Ele disse: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Humanamente falando, isso não parece lógico. Assim como também não parece lógico perdoar quem nos feriu, abusou ou tratou com injustiça.
No entanto, a Bíblia afirma que quando escolhemos perdoar, Deus, que é justo, assume a nossa causa. Ele é quem traz a verdadeira justiça. Então, por que gastar a vida tentando se vingar, se podemos entregar tudo nas mãos dele e viver em paz enquanto ele cuida do restante? Quero compartilhar algumas passagens sobre fé. Em Mateus 8,13, Jesus disse ao centurião: "Vá, e seja feito conforme você creu." Que declaração forte! Em outras palavras, você recebe de acordo com a sua fé. Seja feito conforme você acreditou. Isso nos leva a refletir. Muitas vezes, o que estamos colhendo está ligado diretamente ao que temos crido. Talvez você pense: "Mas eu não consigo evitar meus pensamentos." Consegue sim. Você pode escolher crer na palavra ou duvidar dela. Essa decisão é sua. O servo do centurião foi curado naquele mesmo instante. A fé abriu espaço para o milagre. Se alguém vive em constante negatividade, sempre reclamando, murmurando, esperando o pior, dificilmente experimentará uma vida leve e cheia de alegria. Mas quando, mesmo diante de problemas, a pessoa declara: "Deus é maior, Ele está por mim, não contra mim. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o meu bem." Isso muda tudo. A esperança transforma a perspectiva e a perspectiva molda a experiência. Ao longo da minha juventude, muitas situações difíceis aconteceram, a ponto de eu esperar sempre o pior. E adivinha? Era exatamente isso que eu recebia. Precisei aprender a confiar nas promessas de Deus. A Bíblia contém milhares de promessas. Certamente você encontrará várias que pode abraçar com fé. Em Marcos 9:23, está escrito que tudo é possível ao que crê. Isso não significa que podemos exigir qualquer coisa fora da vontade de Deus. Fé não é fantasia. Deus tem planos específicos para cada um de nós. Por exemplo, Ele promete suprir nossas necessidades, como lemos em Filipenses 4:19. Mas essa promessa está conectada a uma vida comprometida com o seu reino. Quando entendemos o que Ele realmente prometeu e permanecemos firmes nisso, continuando a crer, veremos o cumprimento no tempo certo. Marcos 11:24 ensina que, ao orar, devemos crer que já recebemos, mesmo antes de enxergar qualquer mudança. Isso é fé. Confiar no invisível enquanto esperamos a manifestação visível. Vivemos pela fé, não pelos sentimentos, nem pelas circunstâncias. O período de espera é um teste, mas nele continuamos firmes, perseverando naquilo que cremos. Eu mesma orei por muitos anos pela salvação do meu pai, que havia sido uma figura difícil na minha vida. Durante décadas, intercedi por ele, e aos 80 anos, ele entregou sua vida a Cristo. Tive o privilégio de vê-lo transformado. Isso me ensinou que fé é persistência. Você pede, continua pedindo, você crê, continua crendo. Marcos declara que quem crer e for batizado será salvo. Crer em quê? Em Jesus como o Filho de Deus, aquele que levou nossos pecados, morreu na cruz e pagou a dívida que não poderíamos pagar. A salvação começa com essa fé sincera e arrependida. E Romanos 15:13 diz que Deus é o Deus da esperança. Ele nos enche de alegria e paz enquanto cremos. Veja como tudo gira em torno da fé, no vosso crer. Houve um momento em que me senti profundamente abatida, sem alegria e sem entender o motivo. Foi então que Deus me levou a essa passagem. Percebi que a alegria e a paz estavam ligadas diretamente àquilo em que eu estava crendo. Quando alinhamos nossa fé à verdade da palavra, a esperança floresce novamente. E onde há esperança, há força para continuar. Ele me mostrou algo muito claro. Você está se sentindo assim porque parou de crer. E era verdade. Em algum ponto, eu havia começado a duvidar. Satanás sempre tenta nos levar à dúvida. Ele lança mentiras, traz lembranças dolorosas, coloca diante de nós tudo o que já deu errado e sussurra: se Deus realmente te amasse, isso não teria acontecido. Ou então, olhe quanto tempo você está esperando. Todo mundo está recebendo, menos você. Nessas horas, precisamos responder com firmeza: você é mentiroso. Eu escolho crer que a palavra de Deus é verdadeira.
Em Tiago está escrito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Pense bem, o que Abraão creu não fazia sentido algum do ponto de vista humano. Deus lhe disse para deixar sua terra e ir para um lugar que ainda seria mostrado. Prometeu que ele seria pai de muitas nações, que teria descendência numerosa e grandes bênçãos. Mas Abraão nem sabia para onde estava indo. Mesmo assim, confiou. Ele e sua esposa já tinham passado da idade de ter filhos quando a promessa começou a se cumprir. Naturalmente falando, não havia mais esperança. Ainda assim, ele permaneceu firme. Continuou crendo quando tudo parecia impossível. E no tempo certo, a promessa se realizou. O que nos torna justos diante de Deus é justamente isso: a fé. Hebreus 11:6 ensina que para agradar a Deus é necessário crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência. Eu creio nisso. Creio que Deus está presente, que habita em nós, que vive no coração de cada crente. Creio que Ele tem planos maravilhosos preparados, mas precisamos concordar com Ele. É hora de parar de concordar com as mentiras do inimigo e começar a alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus. Em Atos 16:31 está escrito: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Simples e poderoso. E há algo lindo em Hebreus 4:3. Os que creram entram no descanso de Deus. Vivemos em um mundo cheio de pessoas estressadas, esgotadas e ansiosas. Mas esse descanso não é simplesmente parar de trabalhar ou tirar um cochilo. É um descanso interior. Não é descansar do trabalho, mas descansar enquanto trabalhamos. Eu posso estar ocupada, ativa, fazendo algo exigente e ainda assim estar em paz por dentro. Por quê? Porque não estou ansiosa tentando controlar tudo. Faço a minha parte, preparo-me, dou o meu melhor e depois confio que Deus fará o que só Ele pode fazer. Esse é o descanso de Deus. É um lugar seguro e maravilhoso para viver. Agora pense na nossa posição em Cristo. Como crentes, vivemos em dois lugares ao mesmo tempo. Deus habita em nós, mas também reina nos céus. Jesus nos ensinou a orar ao Pai que está no céu, e ao mesmo tempo a Escritura diz que somos sua morada aqui fisicamente, estamos aqui. Mas espiritualmente, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Meu corpo pode estar neste mundo, mas meu coração pertence ao céu. Sei para onde vou quando esta vida terminar. Por isso não vivo dominada pelo medo. Confio que Deus tem o tempo certo para cada um de nós e que Ele cuida daqueles que depositam nele a sua confiança. Muitas pessoas passam a vida inteira presas ao medo. Mas em Efésios 1:17-23, Paulo ora constantemente para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e revelação, para que possamos conhecê-lo melhor. Eu amo isso. Eu continuo pedindo. Isso mostra perseverança. Precisamos dessa revelação. Não apenas informação, mas entendimento espiritual profundo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais firme se torna a nossa fé. E quanto mais firme a nossa fé, mais paz experimentamos. Sabe de uma coisa? Muitas vezes estamos orando pelas coisas erradas. Dedicamos tempo pedindo aquilo que no fundo não é o mais importante. Quantas pessoas você conhece que oram por sabedoria, por revelação, por conhecer melhor a Deus? Provavelmente são menos do que aquelas que oram para casar, para que o cônjuge mude, para conseguir um emprego melhor ou ganhar mais dinheiro. Não há problema em apresentar esses pedidos a Deus, mas se tivermos mais sabedoria, saberemos como lidar com essas áreas e muitas vezes nem precisaremos orar tanto por elas. Quando conhecemos melhor a Deus, começamos a discernir com clareza quando é Ele quem está agindo e quando é o inimigo tentando nos confundir. Por exemplo, Deus normalmente nos dá tempo para refletir antes de tomar uma decisão. Já o diabo pressiona, apressa, cria urgência. Pense nas propagandas. Ligue nos próximos 3 minutos e ganhe isso de graça. Mas você tem que agir agora. Essa pressão não vem de Deus. Eu não preciso decidir nada em 3 minutos. Prefiro perder uma suposta oferta do que tomar uma decisão precipitada e errada. Quantas vezes estamos comprando algo e alguém diz: a loja fecha em 45 minutos. Se você não levar hoje, perderá a promoção. Então eu perco a promoção, porque preciso pensar. Decisões sábias exigem reflexão.
E se você não conhece o caráter de Deus, pode acabar confundindo pressão com direção. Paulo disse que o seu propósito determinado era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Precisamos conhecer a Deus de verdade, seu caráter, sua forma de agir, para reconhecer a diferença entre a voz dele e a voz do inimigo. Ele também orou para que os olhos do nosso coração fossem iluminados, para entendermos a esperança para a qual fomos chamados. Se você tem Jesus, sempre pode ter esperança. Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis hoje, esperança significa esperar algo bom. Eu gosto de declarar todas as manhãs: algo bom vai acontecer comigo hoje, e algo bom vai acontecer através de mim. Eu me recuso a viver com mentalidade negativa, sempre enxergando o pior. Já vivi assim, vendo o copo meio vazio, e sei que isso não leva a lugar nenhum. A Bíblia diz que temos uma herança gloriosa, somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Deus concedeu a Jesus também está disponível para nós. E Paulo fala sobre o imenso e incomparável poder que opera em nós, os que cremos. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o colocou à direita de Deus nos lugares celestiais. Pense nisso. O mesmo poder que venceu a morte habita em você. Então por que insistimos em dizer: eu não consigo, é difícil demais, sou fraco? Se Deus nos chama para algo, Ele também nos capacita. Mas precisamos conhecer a sua palavra para saber o que Ele espera de nós. Quando Jesus completou sua obra, purificando-nos do pecado e removendo nossa culpa, Ele se assentou. Assim como Deus descansou após a criação, não por cansaço, mas como exemplo, Jesus também entrou em descanso porque sua obra estava concluída. E a boa notícia é que a Bíblia afirma que estamos assentados com Ele. Isso significa que, espiritualmente, participamos desse descanso. Não vivemos tentando conquistar algo que já foi garantido por Cristo. Vivemos a partir da vitória, não lutando por ela. Esse é o lugar da fé. Confiar na obra terminada e viver com segurança naquilo que Ele já fez por nós. Quando Jesus morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado. Quando Ele ressuscitou, fomos ressuscitados com Ele. Tudo o que Cristo recebeu, nós recebemos, porque estamos nele e Ele está em nós. Só de meditar nisso já é suficiente para encher o coração de alegria. Outro dia, eu estava refletindo sobre Colossenses 1, que fala sobre o grande mistério revelado ao longo dos séculos: Cristo em nós, a esperança da glória. E pensei: não é apenas que eu estou em Cristo, Ele vive em mim. Que verdade extraordinária! Quando essa realidade se torna viva dentro de você, nasce uma intimidade com Deus que talvez nunca tenha experimentado antes. Eu desejo que todos aprendam a entrar no descanso de Deus. A Bíblia ensina que esse descanso é acessado pela fé. O povo de Israel no deserto não entrou nesse descanso porque foi desobediente, e a raiz da desobediência era a incredulidade. Quando cremos corretamente, vivemos corretamente. Se acreditamos em mentiras, viveremos de forma equivocada. Esse descanso não significa ausência de trabalho, mas paz enquanto trabalhamos. Hebreus 3,18 mostra que eles não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. A falta de fé os manteve inquietos. Pense em uma situação prática. Você perde o emprego e não sabe o que fazer. A primeira reação é se preocupar. E eu entendo isso. Eu mesma já lutei contra a preocupação. Mas a única maneira de vencê-la é recorrer à palavra de Deus e lembrar das promessas dele. Há poder nas Escrituras. Quando você começa a declarar o que Deus prometeu, aquele medo que parecia esmagador começa a perder força. Você pode alimentar o problema, imaginando o pior cenário possível, ou pode escolher confiar. Pode dizer: Deus vai suprir minhas necessidades. Ele abrirá uma porta melhor do que a anterior. Quando você decide crer nisso, entra no descanso. Continua fazendo a sua parte, procurando emprego, participando de entrevistas, mas confia que Deus lhe dará favor e direção. Não permita que o estresse e a ansiedade dominem sua vida. Entregue suas preocupações ao Senhor e firme-se nas promessas dele.
Mas como você conhecerá essas promessas se não estudar a palavra? Não basta apenas ler superficialmente. É preciso dedicar tempo, aprofundar-se, conhecer de verdade. Quanto mais você conhece a palavra, mais conhece o próprio Deus. E quanto mais o conhece, mais discernimento terá para perceber quando o inimigo estiver tentando agir. Sim, o inimigo é real. Existe maldade no mundo e basta olhar ao redor para perceber isso. O adversário tenta afastar as pessoas de Deus. Por isso precisamos nos aproximar do Senhor mais do que nunca. Jesus também nos deu autoridade. Em Mateus 10:1, ele chamou os discípulos e lhes concedeu autoridade sobre espíritos malignos e sobre enfermidades. Isso significa que não somos impotentes. Temos autoridade espiritual em Cristo. Agora, muitos perguntam: um cristão pode ser possuído por demônios? Eu não acredito que alguém que é morada de Deus possa ser possuído, mas isso não significa que não possa ser influenciado. O inimigo pode tentar influenciar comportamentos, pensamentos e decisões se não estivermos vigilantes. Já aconteceu comigo. Pessoas que me amavam e eram cristãs tentaram me desencorajar quando senti o chamado de Deus para o ministério. Elas não tinham a intenção de me prejudicar, mas, sem perceber, estavam sendo usadas para tentar me impedir de obedecer ao que Deus havia colocado no meu coração. Naquela época, o ministério feminino não era amplamente aceito. Eu nem sabia que havia tantas barreiras. Eu apenas sabia que Deus estava me chamando. Quando você tem convicção do chamado de Deus, precisa permanecer firme, mesmo quando outros não entendem. Fé não é apenas acreditar nas promessas, é também confiar na direção de Deus para a sua vida, mesmo quando ela desafia expectativas ou tradições. Tudo começa com o que você escolhe crer, porque aquilo em que você crê moldará a maneira como você vive. As pessoas podem ter boas intenções e, ainda assim, serem usadas pelo inimigo sem perceber. A própria Bíblia mostra que Satanás tentou usar Pedro para impedir Jesus de ir à cruz. Mas Jesus discerniu imediatamente o que estava por trás daquela atitude e exerceu autoridade. Você também tem autoridade, mas precisa usá-la. Não basta que ela exista, é necessário crer nela e caminhar como alguém que sabe quem é. Ande com a cabeça erguida. Não viva dominado pelo medo. Não se deixe consumir pela preocupação. Creia que Deus está ao seu lado, que habita em você e que o poder dele opera na sua vida. Em Lucas, Jesus declara que nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou dores físicas, mas quer dizer que, no fim, estamos sob o cuidado de Deus. Paulo chegou a dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Para o cristão, a morte não é um fim assustador, mas uma passagem para a eternidade com Deus. Não precisamos viver aterrorizados. Marcos 16 afirma que sinais acompanham aqueles que creem. Fala sobre expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e ver cura. Infelizmente, muitos deixaram de esperar essas manifestações. Eu ainda oro pelos doentes quando tenho oportunidade, porque acredito que a unção de Deus em um crente pode tocar a vida de outra pessoa. Mas isso exige fé. Não apenas crer em Jesus, mas crer que Ele cumpre o que prometeu.